Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina Homem, Pensamento e Cultura, abordagem filosófica e antropológica da educação. Na aula anterior, aprendemos que cultura é o jeito de viver dos humanos em geral e, ao mesmo tempo, o jeito de viver de grupos sociais específicos. Culturas, no plural, é o que diferencia os homens entre si. Nesta aula, seguiremos nossos estudos sobre o que é cultura e aprenderemos sobre os conceitos de etnocentrismo, diversidade cultural e endoculturação. Vamos lá? Para começar, você acha que humanos de grupos sociais diferentes são humanos diferentes? O que você me diz? Somos uma sociedade marcada pela pluralidade. É só a gente dar uma bela volta pelas ruas e observarmos o rosto das pessoas ao nosso redor para percebermos que a gente vive num mundo de gente bem diferente. Negros, brancos, funkeiros, grafiteiros, patricinhas, emos, roqueiros, todos dividem espaço nas cidades, nos locais de trabalho, nas famílias e também nas escolas. Como você deve ter percebido, modos diferentes de organização de grupos sociais podem tornar as pessoas diferentes entre si, devido a seus costumes, hábitos e tradições. Mas atenção! Diferente não significa melhor nem pior. Por isso, respeitar as diferentes culturas é um exercício de civismo, tolerância e respeito. Se você só consegue enxergar o mundo pela lente que tem, a tendência é que você supervalorize sua forma de ver e, com isso, perca a oportunidade de enxergar um novo mundo, outras culturas e tradições. Para entender melhor, reflita a seguinte metáfora. Se alguém está acostumado a olhar a rua pelo buraco da fechadura, a rua ganha um formato e uma extensão específica, da fechadura. Se a pessoa puder olhar da janela, então a rua ganhará outro formato e extensão. E se puder ainda sair de casa e andar, verá que a rua terá múltiplos formatos. Então, se a pessoa ficar olhando pelo buraco da fechadura, jamais poderá saber que a rua pode ser diferente e achará muito estranho que outro que esteja na rua fale dela de outra maneira. Dirá que é um louco. A tendência que tem a pessoa ou grupo social em interpretar a realidade a partir dos seus próprios padrões culturais chamamos de etnocentrismo. Etnocentrismo é um conceito antropológico que ocorre quando um determinado indivíduo ou grupo de pessoas que tem os mesmos hábitos e caráter social discrimina outro, levando ao desrespeito, depreciação e intolerância. Como exemplo de um etnocentrista, temos o nazista Hitler, que pregava que só a etnia ariana era a superior. Mas o que isso tem a ver com a educação, com a escola? Tem a ver porque a escola é um espaço plural. Nela encontramos diversas pessoas com histórias e culturas diferentes. Por isso, você pode pensar na ideia de diversidade cultural, pois a todo instante, diferentes culturas se encontram, convivem uma com as outras, entram em conflito, diferenciam-se, não é mesmo? Portanto, na medida em que isso acontece, é preciso saber lidar com a diversidade sem querer necessariamente fazer com que a sua cultura ou uma suposta cultura universal se coloque sobre todas as outras. É necessário ter a convicção também de que as culturas não são estáveis. Elas se transformam pela recepção que as novas gerações fazem das práticas sociais ensinadas pelas gerações mais velhas. Assim, é possível dizer que a educação acontece em todos os lugares em que as pessoas estão se relacionando umas com as outras, concorda? A essa prática chamamos endoculturação. Endoculturação é a forma pela qual as pessoas aprendem a conviver socialmente, compartilhando, disputando e negociando valores, crenças, saberes, normas e significados. É, ao mesmo tempo, um acontecimento pessoal, educo-me com os outros, e social, sou educado pelos outros. E é, sobretudo, o modo como o humano se faz presente no próprio humano. É o modo como o humano transforma o humano. Interessante, não é mesmo? Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Que tal relembrarmos o que aprendemos até aqui? A compreensão de conceitos como cultura, etnocentrismo, diversidade cultural e endoculturação
nos oportunizou vislumbrar perspectivas ou formas de reagir ao contato com as diferentes culturas. Compreendemos que, ao aceitar a cultura e o ponto de vista do outro, podemos enriquecer e ampliar a nossa visão de mundo. Aprender a respeitar a diversidade cultural é ampliar as possibilidades de aprendizado e atribuir um significado maior às pessoas e à nossa vida. Para saber mais sobre esse tema, leia seu caderno de estudos. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu tutor. Na próxima aula, faremos um retorno às concepções já estudadas sobre devir humano. Refletiremos sobre o sentido da linguagem na relação social e o papel da educação no processo permanente de construção e reconstrução da cultura. Até lá!